Capítulo 12. Nitya Dharma, Sadhana e Sadhya. Sri Navadvipa Mandala é o supremo entre todos os locais sagrados do mundo. Assim como Sri Vrindavana, ela cobre uma área de cerca de 52 km² e tem o formato de uma flor de lótus de 8 pétalas. O centro desse lótus é Sri Antardvipa, cujo núcleo é Sri Mayapur. Ao norte de Sri Mayapur fica Sri Simantadvipa, onde se encontra um templo de Sri Simantini Devi. Ao norte desse templo está o vilarejo de Bilva Puskarini e ao sul está Brahmana Puskarini. Esta área localizada na parte norte de Sri Navadvipa é geralmente chamada de Simulya. Na época de Sri Mahaprabhu, Simulya era a residência de muitos panditas eruditos. O pai de Sati Devi, Sri Nilambara Chakravarti Mahashaya, também viveu nesse vilarejo. Agora, não muito distante, onde ainda está situada a casa de Nilambara Chakravarti, morava um brahmana védico chamado Vrajanatha Bhattacharya. Desde criança, Vrajanatha era brilhante. Ele havia estudado numa escola de sânscrito em Bilva Puskarini e havia se tornado um erudito na ciência da lógica, Nyaya Shastra, de tal modo superior que seus argumentos engenhosos e inovadores desconcertavam e intimidavam todos os renomados eruditos de Bilva Puskarini. Brahma Puskarini, Mayapur, Godruma, Madhyadvipa, Anbragata, Samadragar, Kulia, Purvastali e outros lugares. Onde quer que houvesse uma reunião de panditas, Vrajanatha Nyaya Panchanana a incendiava com uma explosão de argumentos sem precedentes. Entre aqueles panditas havia um lógico cruel chamado Nyayakya Chudamani, cujo orgulho estava profundamente ferido pelos golpes afiados da lógica de Vrajanatha. Esse lógico resolveu matar Nyaya Panchanana usando o conhecimento oculto descrito no Tantra Shastra, o qual ensina a invocar a morte de outrem mediante encantamentos místicos. Com isso em mente, ele instalou-se no crematório de Rudradvipa e passou a proferir mantras de morte dia e noite. Como era Amavasya, a noite da lua nova, todas as 4 direções estavam impregnadas por densa escuridão. À meia-noite, Nyaya Chudamani sentou-se no meio do crematório e brandou o nome de sua deidade adorável. Ó mãe, você é a única deidade adorável nesta Kali Yuga. Ouvi dizer que para lhe satisfazer basta recitar alguns mantras e que você concede bênçãos facilmente a seus adoradores. Ó deusa de rosto aterrorizador, este seu servo submeteu-se a tremendas privações, recitando seus mantras por dias a fio. Por favor, tenha misericórdia de mim pelo menos uma vez. Ó mãe, embora eu seja um poço de defeitos, mesmo assim você é minha mãe. Por favor, perdoe todas as minhas faltas e apareça diante de mim hoje. Dessa maneira, com repetidos brados de aflição, Nyaya Chudamani ofereceu oblações ao fogo enquanto proferia um mantra em nome de Vrajanatha Nyaya Panchanana. Que impressionante era o poder daquele mantra! O céu ficou logo encoberto por uma densa massa de nuvens escuras. O vento furioso pôs-se a soprar e rugiram ensurdecedores estrondosos de trovão. Podiam ser vistos fantasmas horrendos e maus espíritos nos clarões intermitentes dos relâmpagos. Com a ajuda do vinho do sacrifício, Chudamani concentrou toda a sua energia e exclamou: Ó mãe, por favor, não demore nem mais um instante.
Naquele exato momento, um oráculo replicou do céu: Não se preocupe, Vrajanatha Nyaya Panchanana não discutirá sobre Nyaya Shastra por muito tempo. Dentro de poucos dias, ele desistirá de debater, irá permanecer calado e não irá mais ser o seu rival. Fique em paz e volte para casa. Ao ouvir aquele oráculo, o Pandita deu-se por satisfeito. Prestou pranama repetidas vezes a Mahadeva, o líder dos Devas e autor do Tantra, e em seguida regressou para o seu lar. Vrajanatha Nyaya Panchanana havia se tornado um Digvijay Pandit, alguém que havia conquistado os 4 cantos por meio da erudição, aos 21 anos de idade. Dia e noite ele estudava os livros do famoso lógico Sri Gangesupadhyaya, o qual havia iniciado um novo sistema de lógico chamado Navya Nyaya. Como Vrajanatha encontrou muitas falhas no Diti de Kanaibaya Shiromani, célebre comentário sobre o Tattva Chintamani de Gangesupadhyaya, Vrajanatha passou a escrever o seu próprio comentário. Apesar dele nunca pensar em gozo material, a palavra Paramartha, realidade espiritual, jamais havia entrado em seus ouvidos. O único objetivo de sua vida estava em promover debates de lógica usando os conceitos e a terminologia do Nyaya, tais como avechada, a propriedade de um objeto pela qual ele se distingue de todo o mais. Vyavacheda, excluir um objeto. Gata, um pote de barro. E pata, um pedaço de pano. Dormindo, sonhando, comendo ou movimentando-se, ele trazia o coração tomado de pensamentos sobre a natureza dos objetos, a natureza do tempo e as peculiaridades das propriedades da água e da terra. Certa noite, sentado à margem do Ganga, Vrajanatha contemplava as 16 categorias propostas por Gautama em seu sistema de lógica, quando se aproximou dele um novo estudante do Nyaya Shastra. Nyaya Panchanana Mahashaya, disse o estudante, por acaso você já ouviu falar da lógica da refutação da teoria atômica da criação por Nimai Pandita? Nyaya Panchanana rugiu como um leão. Quem é Nimai Pandita? Você está falando do filho de Jagannatha Mishra? Fale-me sobre seus argumentos lógicos. O estudante disse, não faz muito tempo que esta pessoa fabulosa, chamada Nimai Pandit, viveu em Navadvipa. Ele compôs uma série de inovadores argumentos lógicos relativos ao Nyaya Shastra e, deste modo, desconcertou Kanaibata Shiromani. Durante sua época, não houve nenhum erudito igual a ele no domínio do Nyaya Shastra. Todavia, fosse tão versado no Nyaya Shastra, ele o considerava muito insignificante. Na verdade, ele considerava não somente o Nyaya Shastra, mas também todo o mundo material como coisas fúteis. Por isso, adotou a vida de um mendicante andarilho, na ordem renunciada, e viajou de um lugar para outro, propagando o cantar de Harinam. Os Vaishnavas de hoje em dia o aceitam como Purna Brahma, a suprema personalidade de Deus, e o adoram como o Sri Gaura Hari Mantra. Nyaya Panchanana Mahashaya, você deve examinar os argumentos dialéticos dele pelo menos uma vez. Após ouvir semelhante elogio do raciocínio lógico de Nimai Pandit, Vrajanatha Nyaya Panchanana encheu-se de curiosidade em conhecer os argumentos dele. Com alguma dificuldade, conseguiu reunir, a parte de diversas fontes, alguns daqueles argumentos. A natureza humana
é tal que quando a pessoa desenvolve fé em determinado assunto, ela passa naturalmente a apreciar os mestres do mesmo. Além disso, por várias razões, não é fácil às pessoas comuns depositarem fé em personalidades elevadas que ainda estejam vivas. No entanto, as mesmas pessoas têm a tendência a desenvolver grande fé nas atividades dos Mahāyanas que já partiram. Nyaya Panchanana desenvolveu fé inquebrantável em Nimai Pandit, após ter estudado sua tese sobre lógica. Vrajanatha dizia: "Ó Nimai Pandit, se eu tivesse nascido durante sua época, nem sei como expressar o quanto poderia ter aprendido com você. Ó Nimai Pandit, por favor, entre em meu coração pelo menos uma vez. Em verdade, você é Purna Brahma. De outra forma, como poderiam esses extraordinários argumentos lógicos ter vindo de sua mente? Você, sem dúvida, é Gaurahari, pois você destruiu a escuridão da ignorância, criando esses argumentos notáveis. Escuras são as trevas da ignorância, mas, por tornar-se Gaura, de tez clara, você as destruiu. Você é Hari, aquele que pode roubar as mentes do mundo inteiro. Você conquistou meu coração com a simplicidade de sua lógica." De tanto repetir essas afirmações, Vrajanatha tornou-se um tanto frenético. Ele exclamava: "Ó Nimai Pandit, ó Gaurahari, por favor, tenha misericórdia de mim. Quando conseguirei criar argumentos lógicos como os seus? Se eu tiver sua misericórdia, nem tenho palavras para descrever o grandioso erudito do Nyaya Shastra que passarei a ser." Vrajanatha pensou consigo mesmo: "Parece-me que os adoradores de Gaurahari, também como eu, sentem atração pela erudição em Nyaya de Nimai Pandit. Devo ir ter com eles e descobrir se tem os livros escritos por Nimai Pandit sobre Nyaya." Com isto em mente, Vrajanatha desenvolveu um desejo de se associar com os devotos de Gauranga. Devido ao fato de constantemente dizer os nomes puros de Bhagavan, tais como Nimai Pandit, Gaurahari, e de desejar estar na associação dos devotos de Gaura, Vrajanatha acumulou enorme sukriti. Certo dia, enquanto fazia uma refeição com sua avó paterna, Vrajanatha perguntou-lhe: "Vó, alguma vez você viu Gaurahari?" Ao ouvir o nome de Shri Gauranga, a avó de Vrajanatha lembrou-se saudosamente de sua infância e disse: "Oh, que forma encantadora que ele tinha! Ai de mim, será que ainda verei sua bela e doce forma? Acaso alguém que tenha contemplado aquela forma cativante conseguirá ocupar a mente em afazeres domésticos de novo?" Quando ele realizava Harinama Kirtana, absorto em transe estático, os pássaros, os animais selvagens, as árvores, as trepadeiras de Navadvipa perdiam toda a consciência do mundo externo devido ao êxtase de Prema. Até hoje, quando mergulho nesses pensamentos, um fluxo constante e incontrolável de lágrimas jorram de meus olhos e encharcam o meu peito. Vrajanatha quis saber mais. "Acaso você se recorda de algum de seus passatempos?" A avó replicou: "Claro que sim, meu filho. Quando Shri Gauranga visitava a casa de seu tio materno, com mãe Sati, as senhoras idosas de nossa casa davam-lhe chaque, espinafre e arroz. Ele elogiava muito o chaque e o comia com grande prema." Bem naquele instante, a própria mãe de Vrajanatha serviu-lhe um pouco de chaque em seu prato. Vendo aquilo e apreciando a sincronicidade do momento, Vrajanatha encheu-se de júbilo. "Este é o amado chaque do lógico Nimai Pandit", disse ele, e comeu com muita reverência.
embora fosse completamente desprovido do conhecimento transcendental da realidade absoluta, Vrajanatha sentiu-se atraído ao extremo pela brilhante erudição de Nimai Pandita. Na verdade, não havia menos de avaliar a intensidade de sua atração. Até o nome de Nimai era um deleite para os seus ouvidos. Quando os mendicantes vinham pedir esmolas, dizendo Jai Satinandana, ele os recebia calorosamente e os alimentava. Às vezes ia a Mayapur, onde podia ouvir os Babajis cantando os nomes de Gauranga, e perguntava para ele sobre as triunfantes atividades de Gauranga no campo da erudição e do conhecimento. Após alguns meses agindo assim, Vrajanatha já não era a mesma pessoa de outrora. Antes, o nome de Nimai só o satisfazia no que se referia à sua erudição e Nyaya, mas agora Nimai o satisfazia sob todos os aspectos. Vrajanatha, além de perder todo o interesse em estudar e ensinar Nyaya, já não tinha gosto algum por argumentos áridos ou debates. Nimai, o lógico, não ocupava mais nenhum lugar no reino de seu coração, pois Nimai, o devoto, tinha se apossado de toda a autoridade. Bastava Vrajanatha ouvir o som de mridangas e Kartala para seu coração começar a dançar. E sempre que avistava devotos puros, em sua mente ele lhes prestava pranam. Ele demonstrava muita devoção a Sri Navadvipa, respeitando-a como a terra natal de Sri Gauranga Dev. Ao perceberem como o coração de Nyaya Panchanana havia se tornado sensível em sua nova condição, os panditas rivais ficaram bastante satisfeitos. Agora podiam sair de casa à vontade e sem medo. Segundo concluiu Nyayaka Pandita, sua deidade adorável, havia deixado Vrajanatha inativo e não havia mais nenhum motivo para temê-lo. Certo dia, estando sentado num lugar um pouco isolado, à margem do Bhagirati, Vrajanatha pensou consigo mesmo. Se um erudito do Nyaya Shastra tão profundo como Nimai pôde renunciar à lógica e adotar o caminho de Bhakti, que falta haveria se eu fizesse o mesmo? Enquanto estivesse obcecado pelo Nyaya, não pude dedicar-me ao cultivo de Bhakti, nem suportar ouvir o nome de Nimai. Naquela época, era tão imerso no Nyaya Shastra, eu não conseguia sequer achar tempo para comer, beber ou dormir. Hoje, eu vejo as coisas totalmente de uma maneira oposta. Deixei de contemplar os temas do Nyaya Shastra. Ao invés disso, sempre me lembro do nome de Gauranga. De qualquer modo, o estático dança devocional dos Vaishnavas cativa a mente. Sou filho de um brahmana védico. Nasci em família de prestígio e sou muito respeitado na sociedade. Embora eu acredite de verdade na excelência do comportamento dos Vaishnavas, não seria apropriado eu adotar seus modos exteriormente. Há muitos Vaishnavas em Kola Bhangadhanga, Sri Mayapur, onde Chandikasi quebrou a mridanga para conter o Sankirtana, e em Vairagdanga, o reduto dos ascetismo Vaishnava. Sinto-me feliz e de coração purificado quando vejo a radiância de suas faces. Mas entre todos esses devotos, quem cativa minha mente completamente é Sri Raghunatha Dasa Babaji Mahashaya. Quando o vejo, meu coração enche-se de Shraddha. Pudera eu estar a seu lado o tempo todo e aprender os Bhakti Shastras com ele. É dito nos Vedas, deve-se ver a suprema verdade absoluta, ouvir a respeito dela, pensar e meditar nela. Brihat Aryanak Upanishad 4.5.6. Neste mantra, a palavra Mantavya significa
ser pensando, ser considerado ou examinado, ser admitido ou presumido, ser aprovado ou sancionado ou ser debatido. Conforme sugere esta palavra, devemos adquirir Bhajana Gyana, estudando o Nyaya Shastra. A palavra Shrutavya, ser ouvido ou aprendido como um professor, implica a necessidade de algo maior. Até o momento, passei boa parte de minha vida ocupado com argumentos e debates inúteis. Agora, sem perder tempo algum, anseio por dedicar-me aos pés de Sri Gaurahari. Portanto, será muito benéfico para mim ter o darshana de Sri Raghunatha Das Babaji Mahashaya depois do pôr do sol. Vrajanatha partiu para Sri Mayapur ao cair da tarde. O sol desaparecia rapidamente no horizonte ocidental, mas seus raios carmesins ainda dançavam entre as copas das árvores. Soprava uma brisa suave do sul e pássaros voavam em diversas direções, retornando a seus ninhos. Algumas estrelas começavam a aparecer aos poucos no céu. Ao chegar Srivasanga, o pátio da casa de Srivas Thakur, Vrajanatha viu os Vaishnavas começarem o Sandhya Arati em adoração a Bhagavan, com suas doces vozes a recitar e cantar. Vrajanatha sentou-se num terraço debaixo de uma árvore bacula. Sentiu seu coração derreter-se enquanto ouvia o Arati Kirtana de Gaurahari, ao fim do qual os Vaishnavas vieram a seu encontro. Naquele instante, o idoso Raghunatha Das Babaji Mahashaya veio sentar-se no terraço cantando Jaya Satyananda, Jaya Nityananda, Jaya Rupa Sanatana, Jaya Dasa Goswami. Ao vê-lo fazer isso, todos levantaram-se, prestando-lhe Dandavat Pranam, e Vrajanatha sentiu-se impelido a fazer o mesmo. Ao ver a extraordinária beleza do rosto de Vrajanatha, o idoso Babaji Mahashaya abraçou-o e pediu-lhe para sentar-se a seu lado. Quem é você, meu filho? Perguntou Babaji. Vrajanatha respondeu. Eu sou alguém sedento de verdade e desejo receber alguma instrução sua. Um Vaishnava sentado ali perto reconheceu Vrajanatha e disse, seu nome é Vrajanatha Nyaya Panchanana. Não há nenhum erudito em Nyaya igual a ele em toda Navadvipa. Ultimamente, ele tem desenvolvido alguma fé em Satyanandana. Ao ficar sabendo da vasta erudição de Vrajanatha, o idoso Babaji disse em tom cortês, meu caro filho, você é um grande erudito e eu sou uma alma tola e desventurada. Você é um residente do Dhamma sagrado de nosso Satyanandana. Somos objetos de sua misericórdia. Como poderíamos instruí-lo? Por favor, compartilhe conosco alguma das histórias purificadoras de seu Gauranga e apazigue nossos corações ardentes. Enquanto Babaji Mahashaya e Vrajanatha conversavam dessa maneira, os demais Vaishnavas levantaram-se e aos poucos retornaram aos seus respectivos serviços. Vrajanatha disse, Babaji Mahashaya, nasci em família de Brahmanas e tenho muito orgulho de minha erudição. Devido ao meu egoísmo por nascimento e conhecimento nobre, acho que a terra está ao alcance da palma da minha mão. Não faço a menor ideia de como se deve honrar sadhus e pessoas elevadas. Não sei explicar que boa fortuna me fez despertar fé em seu caráter e comportamento. Desejo fazer-lhe algumas perguntas. Por favor, responda-as. Compreenda que não vim falar com o senhor com nenhum motivo oculto. Em seguida, Vrajanatha perguntou a Babaji Mahashaya em tom fervoroso. Por favor, instrua-me. Qual é a meta final da vida, sadhya, da diva e qual é o método, sadhana, para alcançar esta meta? Durante meus estudos do Nyaya Shastra, concluí que a diva é eternamente distinta de Ishvara
e que a misericórdia de Ishvara é a única causa pela qual a diva obtém mukti. Segundo também pode entender, o método em particular através do qual se pode obter a misericórdia de Ishvara chama-se sadhana. O resultado alcançado por meio de sadhana chama-se sadhya. Eu tenho examinado o Nyaya Shastra muitas vezes com o propósito de descobrir o que vem a ser sadhya e sadhana. Contudo, o Nyaya Shastra mantém-se inteiramente silencioso a este respeito. Não me forneceu a resposta. Por favor, fale-me de suas conclusões com relação a sadhya e sadhana. Sri Raghunatha Das Babaji era discípulo de Sri Raghunatha Dasa Goswami. Ele não era só um acadêmico erudito, mas também um santo autorrealizado. Por muito tempo ele viveu no Radhakunda, sob o abrigo dos pés de lótus de Sri Dasa Goswami, de quem todas as tardes havia se habituado a ouvir os passatempos de Sri Chaitanya Deva. Raghunatha Das Babaji mantinha conversas regulares sobre verdades filosóficas com Krishnadas Kaviraj Mahashaya. Sempre que lhe surgia alguma dúvida, eles a sanavam, indagando de Sri Dasa Goswami. Depois que Raghunatha Das Goswami e Krishnadas Kaviraj Goswami partiram deste mundo, Sri Raghunatha Das Babaji veio para Sri Mayapur, onde passou a ser o principal Pandit Babaji de Sri Gauda Mandala. Ele é Premadasa Paramahansa Babaji Mahashaya de Sri Godruma. Muitas vezes costumavam conversar sobre assuntos ligados a Sri Hari, ambos absortos em Prema. Babaji. Nyaya Panchanana Mahashaya, todo aquele que estuda o Nyaya Shastra, para em seguida indagar acerca de sadhya e sadhana, é de certo abençoado neste mundo. Isto porque o principal objetivo do Nyaya Shastra é compilar verdades axiomáticas mediante a análise lógica. É perda de tempo estudar o Nyaya Shastra só para aprender a ocupar-se em argumentações áridas e debates. Se alguém assim o fizer, seu estado de lógica produzirá resultados ilógicos. Seu esforço será fútil e viverá em vão. Sadhya significa verdade, tattva, alcançada por quem realiza uma prática específica. A prática chamada sadhana é o meio adotado para alcançar esse sadhya, a meta. As pessoas presas por Maya encaram diferentes objetos como a meta máxima da vida, conforme suas tendências e qualificações individuais. Na realidade, só existe uma meta suprema. São 3 as metas que se pode tentar alcançar e indivíduos diferentes escolherão uma ou outra de acordo com sua tendência e adhikara, elegibilidade. Estas 3 metas são Bhukti, gozo material, Mukti, liberação e Bhakti, serviço devocional. Para aqueles enredados em atividades mundanas e distraídos por desejos de prazer material, aceitam Bhukti como sua meta escolhida. Os Shastras, não comparados a uma vaca que satisfaz todos os desejos, Kamadhenu, pois por meio deles o ser humano pode obter qualquer objeto que deseje. Segundo explicam os Shastras relacionados a Karma Kanda, o gozo material é o sadhya, a meta do que estão aptos a ocupar-se em ações fruitivas. Este mesmo Shastras esboçam todas as variedades de prazer material possíveis de serem alcançadas neste mundo. Por terem aceitado os corpos materiais neste mundo, as divas são afeiçoadas ao gozo essencial em particular. O mundo material é um ambiente propício para o desfrute via sentidos materiais.
O prazer desfrutado por meio dos sentidos, desde o nascimento até a morte, é conhecido como gozo pertinente a esta vida, ahika sukha. Há muitos tipos diferentes de prazeres sensuais que alguém poderá desfrutar no estado que atingir após a morte, os chamados amutrika sukha, prazeres pertinentes à próxima vida. Entre os prazeres das esferas celestiais, incluem-se, por exemplo, residir em Swarga, os planetas superiores, ou Indraloka, o planeta de Indra, e assistir à dança das moças das sociedades celestiais, conhecidas como Apsaras, beber o néctar da imortalidade, cheirar as flores fragantes e ver a beleza do jardim Nandana Kanana, presenciar as maravilhas de Indrapuri, ouvir as melodiosas canções dos Gandharvas e estar na associação das donzelas celestiais conhecidas como Vidyadharis. Acima de Indraloka estão sucessivamente os planetas Mahaloka, Janaloka, Tapoloka e, por fim, Brahmaloka, o planeta mais elevado do universo material. Os Shastras apresentam menos descrições de Mahaloka e Janaloka do que dos prazeres celestiais em Indraloka e menos descrições ainda de Tapoloka e Brahmaloka. Em contraste, o prazer sensual deste planeta Terra, Burloka, é demasiado grosseiro. A regra é, quanto mais elevado o sistema planetário, mais sutis são os sentidos e seus objetos. Esta é a única diferença entre esses reinos. Fora isso, a felicidade disponível em todos esses planetas é o mero prazer dos sentidos. Não há outra felicidade além dessa. A felicidade espiritual, Chit Sukha, está ausente em todos esses planetas, pois a felicidade experimentada em tais lugares é relativa ao corpo sutil, o qual é formado pela mente, a inteligência e o ego, e é mera semelhança da consciência pura. O gozo de todos esses tipos de prazer chama-se Bhukti. E o sadhana das divas presa na armadilha do ciclo de karma consiste nas atividades por elas adotadas para satisfazer suas aspirações por Bhukti. O Yajurveda 2.5.5 diz: aqueles que desejam alcançar os planetas celestiais devem executar o Aswamedha Yajna. Os Shastras descrevem muitas categorias diferentes de sadhana para se obter Bhukti, tais como realizar uma espécie de sacrifício de fogo em particular, chamada Agnistoma, oferecer oblações a determinada classe de devatas, cavar poços, construir templos e empreender obras semelhantes para o benefício alheio, e ainda realizar a cerimônia nos dias da lua nova e da lua cheia. Bhukti é o objeto de consecução sadhya daqueles que aspiram o gozo material. Algumas das pessoas oprimidas pelas misérias da existência material consideram os 14 sistemas planetários, que são a morada de todo gozo material, como insignificantes. Por isso, elas desejam livrar-se do ciclo do karma. Na opinião delas, Mukti é o único sadhya e Bhukti mero cativeiro. Tais pessoas dizem: aqueles cuja inclinação ao gozo material ainda não diminuiu podem alcançar sua meta de Bhukti seguindo Karma Kanda. Contudo, o Bhagavad Gita 9.21 afirma: Kshenye punye martyalokam vishanti. Tão logo se esgotem seus créditos piedosos, ingressam de novo nos planetas da mortalidade. Segundo demonstra clara e incontestavelmente, estes loka,
Bhukti é perecível e temporário. Tudo quanto seja sujeito à decadência é material e não espiritual. Devemos submeter-nos ao sadhana apenas para obter um objetivo eterno. Mukti é eterno, bem como o sadhya das divas. Pode-se obter mukti por meio de 4 espécies de sadhana. São elas: discriminar entre os objetos eternos e temporários, renunciar ao gozo dos frutos deste mundo e do próximo, desenvolver 6 qualidades, tais como o controle da mente e dos sentidos, e cultivar o desejo de liberação. Essas 4 atividades são o sadhana verdadeiro. Este é o ponto de vista de quem considera mukti como o objeto a ser atingido. Por analisar sadhya e sadhana, segundo os Shastras, que propõem Jnana Kanda. Os Shastras, sendo karma deno, providenciam diferentes situações para as divas segundo os seus adhikara, nível de qualificação. Em geral, por mukti se entende a sensação do ego individual. No entanto, se as divas mantêm sua existência e identidades individuais, quando a alcançam, mukti não pode ser a meta final. Isto significa que as divas só podem assumir mukti até o limite da aniquilação do eu individual, nirvana. Mas as divas não podem ser aniquiladas de fato, pois são eternas. Shvetashvatara Upanishad 6.13 confirma: Nityo Nityanam Chetananas Chetananam. Ele é o ser eterno supremo entre todos os seres vivos eternos e a entidade consciente suprema entre todas as entidades conscientes. Este e outros mantras védicos demonstram que a diva é eterna e que a aniquilação nirvana de sua existência individual é, portanto, impossível. Quem aceita esta conclusão compreende que a diva continua a existir individualmente após atingir mukti. Logo, não aceita bhukti ou mukti como a meta máxima. Ao contrário, julga bhukti e mukti como sendo metas extrínsecas, as quais são alheias à natureza da diva. Todo esforço tem sua meta e algum meio para alcançá-lo. O resultado que alguém se empenha em obter é conhecido como sadhya, ao passo que sadhana é a prática adotada para produzir aquele resultado. Se você refletir profundamente, irá constatar que as metas das entidades vivas e os meios por ela adotados para alcançá-las são como elos sucessivos de uma corrente. Aquilo que é sadhya, meta, agora se torna o sadhana, o meio de obter o próximo sadhya mais tarde. Se alguém adota esta corrente de causa e efeito, eventualmente chega ao elo final da corrente. O efeito ou o sadhya alcançado nesta etapa final é o sadhya máximo e derradeiro, que não se torna sadhana, meio, para nada mais por não haver nenhum outro sadhya além dele. Quem atravessa todos os elos desta corrente de sadhya e sadhana acaba por chegar ao elo final, o qual é conhecido como Bhakti. Portanto, Bhakti é o sadhya mais elevado, pois é o eterno estado de perfeição das divas, Nitya Siddha Bhava. Toda ação da vida humana é um elo da corrente de sadhana e sadhya, ou causa e efeito. A seção karma desta corrente de causa e efeito consiste em muitos elos encadeados entre si. Para quem progride além desta seção, uma outra série de elos forma outra seção conhecida como Jnana. Por fim, a seção de Bhakti começa
onde termina a seção Jnana. O sadhya final da corrente de karma é Bhukti. O sadhya final da corrente de Jnana é Mukti. E o sadhya final da corrente de Bhakti é Prema Bhakti. Após a devida reflexão quanto à natureza do estado aperfeiçoado das divas, conclui-se que Bhakti é necessariamente tanto sadhana quanto sadhya. Karma e Jnana não são o sadhya ou o sadhana finais, pois são apenas etapas intermediárias. Vrajanata. Muitas declarações proeminentes dos Upanishads não estabelecem Bhakti como suprema ou como sadhya máximo a ser alcançado. Como diz o Brihadaranyaka Upanishad, Kena kan pashyate, quem deve ser, quem será visto e por que meio. O Brihadaranyaka Upanishad também afirma Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Já a Aitreya Upanishad diz que Pragyana Brahma, a consciência é Brahma. E o Chandaya Upanishad diz Tattvanasi Swetaketu, ó Swetaketu, você é esse Brahma. Levando em conta todas essas declarações, o que há de errado em considerar Mukti o Sadhya Supremo? Babaji. Conforme já expliquei, há muitas classes diferentes de sadhya. Segundo as diversas tendências, não se pode aceitar a validade de mukti enquanto se nutre algum desejo de bhukti. Nível este em que se encontram as pessoas para as quais foram escritas muitas declarações dos Shastras. Por exemplo, o Astamba Sharota Sutra afirma Akshayan Havachaturmasya Jagyani. Quem observa o voto de Chaturmasya obtém residência perpétua no céu. Por acaso você quer dizer com isto que Mukti é uma meta inútil? Os karmis somente desejam gozo dos sentidos, porque eles não conseguem descobrir as recomendações do Shastra em favor de Mukti. Acaso isto significa que Mukti não é descrito em parte alguma dos Vedas? São poucos rishis preconizadores do caminho de karma que sustentam ser a renúncia prescrita só para os incompetentes, pois, segundo eles, os competentes devem realizar karma. Porém, isso não é verdade. Essas são instruções dadas a pessoas em níveis inferiores de avanço espiritual, a fim de promover a fé deles em suas respectivas posições. Negligenciar os deveres para os quais são responsáveis é inauspicioso para as divas. Se cumprirmos nossos deveres tendo plena fé de que os mesmos são apropriados para nosso nível atual, conquistamos fácil acesso ao próximo nível de qualificação. Consequentemente, não se condenam as prescrições dos Vedas, que incentivam este tipo de fé. Ao contrário, quem condena tais prescrições é passível de cair. Todas as divas que alcançaram elevação neste mundo fizeram-no por terem aderido rigorosamente aos deveres para os quais estavam qualificadas. Jnana é de fato superior a karma, porque produz mukti. Não obstante, os Shastras, que analisam a competência para karma, louvam karma ao máximo, sem reforçar a preeminência de Jnana. De forma semelhante, na passagem onde os Shastras analisam a competência para Jnana, encontramos todos os mantras por você mencionado em louvor a Mukti. No entanto, assim como a qualificação para Jnana é superior àquela para Karma, as qualificações para Bhakti é superior àquela para Jnana. Mantras tais como Tattvanasi e Aham Brahmasmi enaltecem a liberação,
impessoal e fortalecem a fé daqueles que a buscam com o propósito de trilhar o caminho para o qual estão qualificados. Por esta razão, não é errado estabelecer a eminência de Jnana. Porém, Jnana não é sadhana máximo, tampouco sadhya de Jnana, ou seja, mukti, e o sadhya máximo. Os mantras védicos estabelecem a conclusão final, segundo qual Bhakti é o sadhana e Prema Bhakti o sadhya. Vrajanatha. Os mantras citados por mim são afirmações fundamentais dos Vedas, conhecidas como Mahavakya. Como é possível que o sadhya e o sadhana por eles proposto sejam extrínsecos? Babaji. As afirmações védicas que você citou instantes atrás não são descritas como Mahavakya em parte alguma dos Vedas. Tampouco são descritas como superiores a qualquer outras. Professores de Jnana têm proclamado que estas afirmações são Mahavakya a fim de estabelecer a preeminência de sua própria doutrina. Porém, o Pranava, Om, é o único Mahavakya. Todas as demais afirmações védicas relacionam-se apenas a aspecto específico do conhecimento védico. Não seria incorreto usar a expressão Mahavakya para referirmos-nos a todas as declarações dos Vedas. Entretanto, é dogmático destacar uma afirmação dos Vedas em particular como sendo o Mahavakya e rotular de comum todas as demais. Aqueles que assim o fazem estão cometendo ofensas aos Vedas. Os Vedas descrevem muitas metas extrínsecas e os meios de alcançá-las, e por isso, ora enaltecem Karma Kanda, ora Mukti. Mas, em última análise, os Vedas concluem que Bhakti e somente Bhakti é tanto sadhana quanto sadhya. Os Vedas são comparados a uma vaca, e Shri Nandanandana ao ordenador. No Bhagavad Gita 6.46-47, ele revela o significado dos Vedas no que diz respeito à meta suprema dos mesmos. Ó Arjuna, o yogi é superior a todas as classes de ascetas, trabalhadores fruitivos, bem como aqueles que cultivam conhecimento impessoal visando a liberação. Portanto, torna-se um yogi. Além disso, na minha opinião, o maior de todos os yogis é aquele que se apega a mim com firme fé e que me adora constantemente de todo o coração. O Svetasapara Upanishad diz: Yasadeve para bhakti yatadeve tataguro tasyante katita hi artha prakshante mahatmanaha. Todas as verdades confidenciais descritas neste Upanishad serão reveladas àquela grande alma que tiver a mesma devoção transcendental, ininterrupta e exclusiva para Bhakti, por seu Guru, que ela tem por Sri Bhagavan. O Gopala Tapani Upanishad Purva Vibhaga afirma: Bhakti yasa bhajananta ihamanu trupadi. Bhakti realizada para o prazer de Shri Krishna chama-se bhajana. Isto significa abandonar todos os desejos de gozo neste mundo e no próximo, dedicar a mente a Krishna e desenvolver um sentimento de completa união com ele em virtude de um irresistível sentido de prema. Este bhajana também implica nos liberta de todas as atividades visando resultados. O Brihat Aranyaka Upanishad diz: Atmanan neva prayanu pasita. Devemos adorar a alma suprema Shri Krishna como mais querido objeto de nossa afeição.
No Brihadaranyaka Upanishad também é dito Atmavare Drashtavyā Ishotavyo. Ó Maitreya, devemos ver a suprema verdade absoluta, o Paramatma, ouvir a respeito dele, pensar e meditar nele. Se estudarmos essas afirmações védicas atentamente, fica claro que Bhakti é a melhor forma de sadhana. Vrajanatha. A seção Karmakanda dos Vedas orienta-nos a praticar Bhakti a Ishvara, a qual otorga os resultados de toda a ação. Na seção Jnana-kanda também encontramos instruções no sentido de satisfazermos Hari, praticando Bhakti por meio dos 4 tipos de sadhana conhecidos como sadhana Chatustaya. Como então pode Bhakti ser o sadhya, se é o meio para se obter Bhukti e Mukti? Já que é o meio, Bhakti deixa de existir ao produzir Bhukti ou Mukti. Este é o princípio geral. Por favor, orienta-me quanto a este assunto. Babaji. É verdade que a execução das práticas reguladas sadhana de Bhakti em Karmakanda confere gozo material, tanto como o Bhakti sadhana executada em Jnana-kanda confere Mukti. Não se pode atingir resultado algum sem satisfazer Parameshvara, a quem só Bhakti satisfaz. Ele é o reservatório de todas as potências. Logo, qualquer potência encontrada nas divas ou na matéria inerte nada mais é que a demonstração infinitesimal de sua potência. Karma e Jnana não podem satisfazer Ishvara. Karma e Jnana geram algum resultado somente com a ajuda de Bhagavad Bhakti. Eles são incapazes de produzir resultados independentemente. Por isto, é visto que existe um arranjo para alguma prática de uma aparência de Bhakti em Karma e Jnana. Contudo, não se trata de Sudha Bhakti. Ao contrário, é apenas Bhakti Abhasa. Deste modo, a Bhakti encontrada em Karma e Jnana é mera semelhança de devoção e não Sudha Bhakti. E é este Bhakti Abhasa que é instrumental para a geração dos resultados daquelas buscas. Há 2 classes de Bhakti Abhasa: Shuddha Bhakti Abhasa pura e Vida Bhakti Abhasa adulterada. Descreverei Bhakti Abhasa pura mais tarde, mas por ora você deve saber que existem 3 tipos de Bhakti Abhasa adulterada. São elas: Bhakti Abhasa adulterada com ações fruitivas, Bhakti Abhasa adulterada com conhecimento monístico e Bhakti Abhasa adulterada com ação fruitiva e conhecimento monístico. Durante a realização de um Yajna, alguém poderá dizer: ó Indra, ó Pusana, ó Devata do Sol, por favor, tenha misericórdia e conceda-nos o resultado deste Yajna. Todas as atividades demonstrando uma semelhança de Bhakti adulterada com este tipo de desejo são conhecidas como semelhança de Bhakti adulterada com ação fruitiva. Algumas almas magnânimas referem-se a esta categoria de Bhakti adulterada como devoção misturada com ação fruitiva, Karma Mishra Bhakti. Outros as descrevem como atividades às quais se atribuem indiretamente os sintomas de Bhakti, Aropa Siddha Bhakti. Alguém mais poderá dizer: ó Yadunandana, dirijo-me a você por temor à existência material. Canto seu nome, Hare Krishna, dia e noite. Por favor, conceda-me a liberação. Ó Senhor Supremo, você é Brahma. Eu caí na armadilha de Maya. Por favor, liberte-me deste enredamento e deixe-me imergir em unidade com você.
Estes sentimentos constituem uma semelhança de Bhakti adulterada com conhecimento monístico. Algumas almas magnânimas descrevem como devoção misturada com conhecimento monístico, Jnana Mishra Bhakti. Outros, como atividades às quais se atribuem indiretamente os sintomas de Bhakti, Aropa Siddha Bhakti. Estas formas adulteradas de devoção são diferentes de Suddha Bhakti. Como diz no Gita 6.47, Shraddhavam bhajate yomam same yuktamo mataha. Na minha opinião, quem me adora com fé é o melhor de todos os yogis. A Bhakti a qual Sri Krishna se refere nesta declaração é Shuddha Bhakti, que é o nosso sadhana. E quando se aperfeiçoa, é prema. Karma e Jnana são os meios para se obter Bhukti e Mukti, respectivamente. Não são os meios pela quais a diva consegue conquistar sua Nitya Siddha Bhava, ou posição constitucional eterna de amor divino. Após ter ouvido todas essas verdades conclusivas, Vrajanatha não se sentiu capaz de fazer mais indagações aquele dia. Em vez disso, refletiu. A pesquisa e a discussão são todas essas verdades filosóficas sutis, são superiores à análise dialética do Nyaya Shastra. Babaji Mahashaya é de imensa erudição nestes assuntos. Gradualmente eu irei adquirir conhecimento, indagando dele sobre esses temas. Como já está bem tarde, devo voltar para casa. Pensando assim, ele disse: Babaji Mahashaya, hoje, por sua misericórdia, recebi a essência do conhecimento superior. Eu gostaria de lhe encontrar de vez em quando para receber este tipo de instrução. Você é um erudito de percepção profunda e um grande mestre. Por favor, tenha misericórdia de mim. Permita-me fazer-lhe só mais uma pergunta. Como já está tarde, depois de ouvir sua resposta, eu voltarei para casa. Acaso Sri Satyananda Gauranga escreveu algum livro no qual todas suas instruções possam ser encontradas? Gostaria muito de lê-lo, se ele o fez. Babaji Mahashaya respondeu: Sriman Mahaprabhu não escreveu nenhum livro pelo seu próprio punho. Porém, por sua ordem, seus seguidores escreveram muitos livros. Mahaprabhu deu pessoalmente às divas 8 instruções sobre a forma de aforismo chamada Shikshastaka. São como um colar de joia para os bhaktas. Nestes 8 slokas, ele transmitiu os ensinamentos dos Vedas, do Vedanta, dos Upanishads e dos Puranas de maneira concisa e confidencial, como se guardasse um vasto oceano num único cântaro. Com base nestas instruções confidenciais, os bhaktas compuseram 10 princípios fundamentais conhecidos como Dashamula. Este Dashamula descreve de forma sucinta tanto sadhya quanto sadhana, no que se refere aos temas Sambandha, Abhideya e Prayojana. Primeiro você deve entender isto. Qualquer que seja a sua ordem, é meu dever cumpri-la, disse Vrajanatha. Você é o meu Shiksha Guru. Virei amanhã à tardinha para ouvir suas instruções sobre o Dashamula com você. Então, Vrajanatha prestou Dandavat Pranama a Babaji Mahashaya, que o abençoou com grande afeição. Meu filho, disse Babaji, você purificou a linhagem dos Brahmanas. Terei imenso prazer em recebê-lo de novo amanhã. Assim termina o 12º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Nitya Dharma, Sadhana e Sandhya.